Graça e paz, meu amado, minha amada, que o Senhor esteja contigo, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, né? Você que já está nos acompanhando aqui nessa live, é muito bom estar com vocês aqui de novo. Creio que o Senhor tem uma palavra abençoada para o teu coração, nesse momento, nessa hora. Nós temos aqui, alguns irmãos já junto conosco, a pastora Andre, a Andressa, temos a Leila Santos, a Kete, a irmã Kete, a Ágata, a Paulinha, sempre aí com a gente. Saudade, meus amados, estamos com saudade de vocês, mas por enquanto, estamos aqui, crendo que tudo que acontece, tudo que ocorre nas nossas vidas, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, é permissão da parte de Deus. Então precisamos entender esse tempo e caminharmos segundo a vontade dEle. Amém? Enquanto as pessoas vão entrando aqui na live, eu quero fazer uma oração. Você me acompanha nessa oração? Vamos orar então? Senhor, mais uma vez, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz, que possamos ouvir a Tua voz através deste momento, desta hora que estaremos aqui diante da Tua presença. Pai, eu oro, Senhor, para que os corações sejam alcançados, que as vidas sejam, Senhor, transformadas pela Tua presença, pelo mover poderoso do Teu Espírito, em nome de Jesus. Que seja um tempo de um agir sobrenatural sobre as vidas, sobre as famílias, Senhor, fazendo com que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em cada vida, em cada pessoa que está nos acompanhando e que estará nos acompanhando nesse tempo. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha dispensando uma bênção especial para cada um hoje. É a minha oração, o meu desejo, no nome de Jesus, que sejam grandemente abençoados para o louvor e para a glória do Teu nome, pois nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor que é devido ao Teu poderoso, santo, maravilhoso, lindo nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Eu quero, nessa live, voltar a falar de fé, porque acredito que é muito importante, neste tempo, nós caminharmos na prática da fé. Porque a fé é a que nos sustenta, a fé é a que nos faz estarmos firmes na presença do Senhor, neste tempo em que nós estamos vivendo como igreja. Eu já falei para você e continuo falando que você não estando presente nos cultos, você não participando aqui conosco no tabernáculo, estando em casa e muito tempo em casa, o que nos faz vivermos é a fé. É a fé que nos sustenta nesta vida espiritual que nós recebemos da parte do Senhor. Então eu quero continuar falando com você um pouco mais sobre a fé na questão da prática, porque nós precisamos ser praticantes da fé. Amém? Então, eu convido você a abrir comigo aí a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Tiago. Abra comigo em Tiago, no capítulo 1. No primeiro capítulo de Tiago. Capítulo 1, versículo 19. Diz assim, vamos ler do 19 até o 27. Amém? Glória a Deus.
Então leia comigo, acompanhe. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui nas palavras do apóstolo Tiago, nós podemos tirar aqui muitos ensinamentos. Mas o apóstolo Tiago, ele enfatiza a questão de não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. Não só ouvintes, mas que nós venhamos a praticar a palavra que temos recebido, a palavra que tem sido implantada em nós, a palavra de Deus. Se ouvimos a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, isso aí está registrado lá no Salmo 119, versículo 105, estamos enganando a nós mesmos. Então, se ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Em outras palavras, nós podemos dizer que a nossa vida de fé, que professamos, que dizemos que temos, é um engano. Veja que coisa séria. Ela se torna um engano. E eu acredito, meu amado e minha amada, você que nos acompanha agora, neste momento, você não deseja que a sua vida seja um engano. Não é verdade? Então nós precisamos, como servos e servas do Senhor, precisamos ouvir a palavra e colocá-la em prática. Porque isso é o que o Senhor espera de mim e de você. Veja só o que o salmista Davi declara no Salmo 18. Abra comigo, vamos abrir no Salmo 18. Por que nós precisamos ser praticantes da palavra? Por que não só ouvintes? Abra aí comigo no Salmo 18. Vamos abrir aqui no Salmo 18. Vamos ler o versículo 28 ao versículo 30. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos e com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Olha o que o salmista Davi diz. Porque fazes resplandecer, porque fazes brilhar a minha luz. Olha só que interessante isso. O salmista declara
que o Senhor faz resplandecer a sua luz, faz brilhar a sua luz. Isso é muito importante nós entendermos para a questão da prática da palavra. Provérbios 20, 27 diz, olha só o que diz em Provérbios 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha, investiga, explora, vasculha todo o mais íntimo do corpo da alma. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Você sabia que você tem um espírito? Eu não estou falando aqui do Espírito Santo. Eu estou falando do espírito do homem. O nosso espírito. E esse espírito veio diretamente de Deus. Veio dele. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Porque o espírito do homem veio de Deus. Em Gênesis 2:7, diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego, o hálito, o espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus modela o homem do pó da terra. Vamos falar aqui de uma forma para se entender. Ele faz aquele boneco de argila e sopra nas narinas deste homem, na verdade, deste boneco de barro, sopra o seu fôlego, o seu hálito, o espírito de vida, e o homem se torna alma vivente. Olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Deus tira de si mesmo e coloca no homem, e o homem passa a ser um ser vivente, mas um ser vivente diferente dos outros seres viventes, um ser que tem um espírito. Esse espírito, o meu espírito, o seu espírito, ele, na criação ali, de Adão, antes do pecado, este espírito, ele estava muito vivo, muito atuante na comunhão com Deus. Quem lê sabe que o Senhor, ele vinha, na verdade, ao Jardim do Éden, toda a viração do dia, para ter ali uma comunhão com o homem. O homem tendo comunhão com Deus através do Espírito. Mas esse Espírito, o meu Espírito, o seu Espírito, ele, por causa do pecado, ficou apagado. E nós vivíamos assim. O homem, ele, ao pecar, ele deixa o Espírito, para que nós possamos entender, deixa o Espírito de lado, e então a carne, ou vamos dizer a alma, toma conta da situação. E o Espírito fica ali, apagado, por causa da escravidão do pecado em que se vivia, ou que nós vivíamos. Mas através da sua palavra, que é a lâmpada, que é a luz, gerou fé em mim e em você. E a luz do Senhor acendeu o nosso espírito.
derramou luz nas nossas trevas, fazendo a nossa luz, o nosso espírito resplandecer, brilhar. Você consegue entender isso? Quando a palavra de Deus entrou em nós, ela então iluminou as trevas que haviam dentro de nós. Acendeu o nosso espírito. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Você lembra do provérbio 4:18? Que diz: mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o Senhor acendeu o nosso espírito através da revelação da sua palavra, pelo Espírito Santo. O homem, quando tinha comunhão com o Senhor no jardim do Éden, ele era um homem espiritual. Mas quando ele toma a decisão de desobediência, de fazer aquilo que o Senhor o havia vetado em fazer, ele deixa de ser um homem espiritual e se torna um homem carnal, vendido à concupiscência dos olhos, à soberba da vida. Você consegue entender isso? Mas através da revelação da palavra, através do nosso amado e querido Espírito Santo, nos revela, nos traz luz, através desta palavra. E nós que éramos homens, mulheres, jovens e adolescentes carnais, passamos a ser espirituais. Você crê nisso? Você crê que hoje você é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente espiritual? Você deixou de ser carnal para se tornar espiritual? Você crê nisso? Pois esta é a verdade, esta é a realidade. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, e então o Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram fazer morada dentro de mim e dentro de você. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13, vai nos dizer que nós nascemos, mas não de uma forma natural, mas segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Nascemos como homens, mulheres, jovens e adolescentes espirituais. Ele acendeu o nosso espírito. O nosso espírito está aceso diante do Senhor, está aceso diante de sua presença. Hoje nós podemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você consegue entender isso, meu amado, minha amada? Por isso que é importante que eu e você sejamos pessoas que não só ouçam a palavra, mas também a pratiquem. Hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Hein, irmão Joia? Você é guiado pelo Espírito de Deus hoje, irmão Rosaura? Pastor Eduardo Ruiz? Somos. Irmã Zuleide, irmã, somos ou não somos guiados pelo Espírito? Se hoje nós, em Cristo Jesus, deixamos de ser homens e mulheres carnais, é porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito nos guia a toda a verdade. Hoje somos guiados pelo Espírito de Deus através da sua palavra.
O Salmo 18, nós lemos o Salmo 18 já? Não lemos ainda, né? Então vamos ler o Salmo 18. Olha o que o Salmo 18 diz. Vamos lá. Salmo 18. Acho que nós lemos já, mas vamos ler mais uma vez. O versículo 28 a 30. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Contigo desbarato o exército e com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Versículo 30. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Repita comigo. O caminho de Deus é perfeito. Aleluias! Glórias a Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. Você lembra? Você lembra do que já ministramos em outras lives? O caminho apertado? Você lembra disso, meu amado, minha amada? Você lembra disso, Tânia? Você lembra disso, Andressa? Lembra, Denise? Lembra, irmã Marli? O caminho apertado. Deixa eu falar uma coisa para você. O caminho apertado é o caminho perfeito. Você quer caminhar em perfeição ou no caminho da perfeição? Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas um dia seremos perfeitos? Perfeito, só um pisou na terra. E nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas nós podemos andar pelo caminho do aperfeiçoamento. O caminho que nos aperfeiçoa a cada dia. E esse caminho é o caminho perfeito. É o caminho apertado. Em João 14, 6, e eu falei que ia falar dele, e não tem como não falar dele, né? Ele é a razão da nossa vida, ele é a razão da nossa existência, ele é a razão, o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Quem é ele? Jesus Cristo, o nosso amado e querido Jesus. O próprio Jesus declara em João 14, no Evangelho de João, do apóstolo João, 14, versículo 6. Ele afirma, ele declara, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho perfeito. Você tem alguma dúvida disso? Você que professa a sua fé em Cristo, você que já foi iluminado pela palavra do Senhor, você tem dúvida de que Jesus é o caminho perfeito? O caminho de Deus é perfeito. Tem até uma música, né, que nós cantamos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. E assim vai, meus amados. Mas, declare a sua fé e diga, Jesus é o caminho perfeito. Ele é o caminho perfeito. Ele é o caminho perfeito para mim. Ele é o caminho perfeito para você. Em quantos caminhos tortuosos eu e você já andávamos? Andávamos, na verdade? Hein? Quantos caminhos tortos que nós trilhamos? Mas existe um caminho que é perfeito. E esse caminho é Jesus. Lembra também de Mateus 16, 24? Que Jesus declara, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha aí. Veja só, vamos olhar essa declaração de Jesus com um outro
prisma, com um outro olhar. Ele está dizendo, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, sabe quem está dizendo isso para mim e para você? É o caminho perfeito. O caminho perfeito, que é Jesus, está dizendo para mim e para você, você quer me seguir? Então negue os seus caminhos. Tome a sua cruz e trilhe este caminho, o caminho perfeito. Jesus é o caminho perfeito. Temos que seguir nele. Você entende isso, meu amado, minha amada? Isso faz toda a diferença. Alguns dizem que nós estamos sofrendo perseguição nesses tempos. Eu penso que não estamos sofrendo perseguição maior do que já estávamos sofrendo antes do coronavírus. Mas o caminho perfeito, e nós entendemos que Jesus é o caminho perfeito, e nós estarmos caminhando nesse caminho, faz toda a diferença. Se sofrermos perseguições maiores do que estamos sofrendo, é nesse caminho perfeito, na prática da fé, que este caminho coloca diante de nós, é que vai nos fortalecer como igreja em todas as situações. Poderemos declarar, como o apóstolo Paulo também declarou um dia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos nos alegrar, como o próprio Jesus diz lá, quando ele está falando das bem-aventuranças, ele diz, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem injuriados, quando acontecerem essas coisas, se alegrem, se regozijem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha que coisa maravilhosa, meu amado, minha amada. Precisamos entender isso, Jesus é o caminho perfeito. Temos que seguir nele. Porque hoje não somos mais homens, mulheres, jovens, adolescentes carnais, mas espirituais. Espirituais porque hoje nós somos o receptáculo, nós somos a casa, nós somos a morada, nós somos o tabernáculo, nós somos, enfim, do Espírito Santo. Ele habita em mim, ele habita em você. Somos pessoas que temos condições perfeitas de trilharmos o caminho perfeito. Para você entender, o caminho do aperfeiçoamento. Porque se nós trilharmos o caminho perfeito, este caminho nos aperfeiçoará. Estaremos perfeitos até o dia da nossa morte, ou a volta de Jesus? Não. Mas podemos caminhar, como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim, olhando para o alvo, que eu já falei aqui em outra live, alvo que é Cristo, o caminho perfeito. Você consegue entender isso, meu amado, minha amada? Você consegue entender isso, Walker? Você consegue entender, meu amado irmão? Que Jesus é o caminho perfeito e que você precisa andar, caminhar por ele. Eu tenho que fazer isso também. O caminho de Deus é perfeito. Você tem dúvida disso? Hein, meu amado, minha amada? Hein, irmão Rodrigo? Hein, Renato? Irmã Eliana, Franciele, você tem dúvida de que Jesus é o caminho perfeito? Hein, irmão Zilton? Você tem dúvidas de que Jesus é o caminho perfeito? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Homem de fé, mulher de fé, jovem de fé, adolescente de fé, que tem o Espírito Santo, deseja ardentemente caminhar pelo caminho perfeito,
Jesus disse: eu sou o caminho. Mas esse salmo também diz que a palavra de Deus é provada. A palavra de Deus é provada. Então, não é qualquer palavra, não é a palavra de qualquer um, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é provada. E por que ela é provada? Porque é a verdade. Mais uma verdade extraordinária para mim e para você. Jesus é o caminho perfeito. Mas a palavra de Deus também é provada porque é a verdade. A verdade sempre é aprovada. A verdade sempre é provada e aprovada. Não é verdade? A verdade sempre é provada e aprovada. Você já provou que a palavra de Deus é a verdade? A palavra já foi aprovada na sua vida? O próprio Jesus, ele declara em sua oração sacerdotal, no Evangelho do apóstolo João, capítulo 17, versículo 17, o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha aí. A tua palavra é a verdade. E Jesus também, na mesma declaração que faz, que diz que é o caminho, ele diz que é o quê? A verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Meu Deus. Que coisa. Eu fico até sem palavras, meu amado. Jesus é o caminho perfeito, Jesus é a palavra provada e aprovada. Ele é a verdade. E ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa santificação que Jesus está falando é esse derramar da luz do Senhor nas nossas trevas. O Senhor tem derramado luz nas nossas trevas. Você concorda comigo, meu amado, minha amada? Você concorda que Ele tem derramado luz sobre as nossas vidas? A palavra diz que nós estávamos em trevas, a palavra diz que nós não só estávamos em trevas, mas nós éramos trevas. Mas o Senhor veio através da sua palavra, do seu caminho perfeito, e derramou sobre nós luz. A verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, e eu quero ser ousado aqui em dizer, todos os dias, luz. Ele sempre está derramando luz nas nossas vidas, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais, até chegar a ser dia perfeito. Por isso eu, você, que somos, e eu vou aqui repetir, que somos homens, mulheres, jovens, adolescentes espirituais, precisamos viver na prática da fé. Não só sendo ouvintes, mas praticantes. Eu quero te dar um exemplo aqui, para que você entenda, foi o que veio no meu coração. Você já viu aquele interruptor de lâmpada mesmo? Que a lâmpada está apagada. E ele vai acendendo a lâmpada aos poucos. Você já viu? Você tem na sua casa? Eu não tenho na minha, mas eu já vi. Já viu, irmão Valdir? O irmão Valdir está aqui com a gente aqui. Já viu desse já, irmão Valdir? Sabe o que eu estou falando, né? A luz está apagada, você vai lá, tem um botãozinho, botãozinho, acho que roda, né? Ou levanta, né? Você vai aumentando a luz.
até ela chegar à sua força máxima. Você entende isso, meu amado? Para você entender, é o que acontece comigo e com você. Para nós entendermos, né? Ele acendeu a luz e agora ele vai intensificando essa luz na minha vida e na sua vida, até chegar a ser dia perfeito. Se nós temos sido iluminados pela palavra da verdade, é preciso praticar a fé nessa palavra. Nós não podemos retroceder. Eu já falei isso e vou repetir aqui porque entra dentro do que nós estamos falando. Muitas vezes tem irmãos que dizem assim, eu estou estacionado na vida espiritual. Mais uma vez eu vou dizer, já disse muitas vezes, não existe estagnação. Ou você está progredindo, ou você está regredindo. Você consegue entender isso? Então vamos pensar na prática da palavra. Se nós ouvimos a palavra e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque nós não ficamos estagnados, mas nós retrocedemos. É como se aquela luzinha ou aquela lâmpada que eu falei do interruptor que vai virando e aumentando a luz, ele retrocedesse porque ouvimos a palavra, entendemos a palavra e não a praticamos. Você consegue entender isso? Por isso é importante que quando nós ouvimos a palavra como homens, mulheres, jovens, adolescentes espirituais, viemos a praticá-la. Porque não podemos retroceder. E é possível retroceder? Talvez você já teve a sua experiência, assim como eu já tive, de retroceder. Por não atentar na prática da palavra. O Espírito Santo tem falado a nós nesses dias sobre estas questões, porque quer nos ter fortalecidos nesse tempo, nesses dias. Nesses dias que nós estamos vivendo. Ele quer que você seja um homem, uma mulher, um jovem e adolescente forte, que sejamos famílias fortes, de fé, que praticam essa fé. Isso é maravilhoso, amados. Isso é tremendo. Amém? Não podemos retroceder. Diga para a pessoa, se você estiver com alguém, lógico, né? Se alguém estiver aí junto com você, diga assim, não podemos retroceder, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus. Diga aí para ele, nós não podemos retroceder. Diga aí para ele, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra da verdade. Nós estamos no caminho perfeito. Diga isso para ele aí. Meu Deus, ninguém pode te parar, ninguém pode parar a igreja que entende estas coisas. Amém, meu amado, minha amada? Vamos abrir aqui comigo em Hebreus. Abra aí em Hebreus, mais para o final da Bíblia. Mais para o final da Bíblia aí. Antes de Tiago, abra aí. Capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus. Aleluias. Que o Senhor sempre realmente nos leve para o centro da sua maravilhosa luz. Amém? Hebreus 10, versículo 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos
expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se comprais minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então o escritor de Hebreus aqui está escrevendo aos hebreus para animá-los. Por quê? Porque eles já haviam passado por alguns momentos difíceis. Momentos em que eles mostraram a fé, exerceram a fé. Mas ele está alertando a eles de que coisas mais difíceis poderiam sobrevir a eles. Os hebreus aqui ainda não tinham passado por martírio, ainda não tinham morrido, literalmente morrido pela fé. Então, o escritor de Hebreus está dizendo aqui que eles fossem fortalecidos na perseverança, na prática da fé, para não retrocederem. Porque o justo viverá pela fé. E diz aqui, se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Por isso que é importante, homem, mulher, jovem e adolescente, de Deus, espirituais, que nós venhamos a viver na prática da fé. Como diz Paulo, o apóstolo Paulo, o homem exterior, ele pode estar desvanecendo, ele pode estar se deteriorando, se destruindo, mas o interior, o homem interior, o espírito do homem, este se renova e se fortalece a cada dia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para se perder, para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Conservar a nossa alma obediente a Deus. Veja, a palavra diz que até o diabo crê que Deus existe e treme. Quem sabe nós venhamos a falar disso numa outra hora. Mas não obedece a Deus. Ele treme diante de Deus, mas ele não obedece a Deus. Nós sabemos que Deus existe. Nós devemos tremer e temer diante dele e obedecer a sua palavra. Quero que você abra agora em Efésios 3, volta um pouquinho aí, sua Bíblia, e vamos para Efésios capítulo 3, versículo 14, e vamos ler mais um pouquinho de Bíblia. Amém? Diz assim: por esta causa
me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito do homem, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Maravilha. Glória a Deus. Esse é o desejo do Senhor, do Espírito Santo, é que nós estejamos fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo. Que Jesus continue habitando no meu coração, no teu coração, pela fé. Amém, meu amado? E nós vamos conhecer, compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amados, esse é o desejo do Senhor, que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, fortalecidos. Quem sabe o nosso corpo está fraco, quem sabe alguns estão doentes, alguns já estão com mais idade, mas fortalecidos pelo Espírito de Deus, no homem interior. Que o Senhor fortaleça o teu espírito, o meu espírito, através do Espírito Santo, e que continuemos a ter esta comunhão direta com o Pai, vivendo uma vida na prática da palavra. Que esta palavra fique no seu coração e que ela possa trazer os efeitos pela qual ela foi ministrada ao meu coração e ao seu coração, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Eu quero aqui estar orando, eu quero que você participe comigo aqui nessa oração. Vamos estar orando por esses pedidos que chegaram aqui às minhas mãos. Amém? Vamos orar pela Sarinha, filha do Rogério, está com a glicose alta, está no hospital. Vamos orar também pelo irmão Marcelo, né? O Marcelinho aí, nosso amado irmão, está aí com febre. Vamos estar orando por ele. Já foi no médico, Karina? Não sabe? Né? Mas vamos estar orando por ele, né? Nós tivemos aqui a notícia que ele está com febre. Vamos orar também por Elisângela Machado. É aniversário hoje. Meus parabéns, Elisângela. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que a presença dele nunca te falte e que você sempre prove do amor dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar também aqui por Manuela. Aí, novo emprego aí, olha que maravilha, né? Quem pede aqui é a Tânia. Amém? Vamos estar orando então, meu amado? Eu convido você a estar
comigo nesta oração. Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, neste momento, Senhor, colocamos a Sarinha, Senhor, diante da Tua presença. Pai maravilhoso, Deus querido, a filha do Rogério, Senhor, que esta glicose, Senhor, agora comece, Senhor, a baixar, Senhor. Nós oramos para que ela seja curada agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, para o louvor da Tua glória, Senhor. Colocamos também, Senhor, nosso irmão Marcelo diante da Tua presença. Oramos, Senhor, para que ele seja tocado também, Senhor, pelo Teu poder. Que, Senhor, esta febre, Senhor, deixe o seu corpo, Senhor. Se for vírus, que este vírus, Senhor, morra agora, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos, ó Pai, a Manuela, te agradecemos, ó Deus, por mais, Senhor Deus, esta bênção, Senhor, tem dispensado sobre a vida dela, Senhor, esta porta de emprego, que ela seja bem sucedida ali, Senhor Deus, que ela seja, Senhor, abençoada em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai, colocamos a Elisângela, Senhor, diante da Tua presença, mais um ano de vida que ela completa, Pai, que a Tua bênção que enriquece no acrescentador esteja sobre a vida dela agora, Senhor, e todo o tempo, Senhor, de vida que o Senhor tem para ela, Senhor, aqui na face da terra, ela viva para glorificar e exaltar o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por este momento, Senhor Deus, na Tua presença, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dispense sobre nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo, Senhor. Que os Teus filhos sejam sempre visitados pelo Teu amor, pela Tua graça. Que o Espírito Santo continue movendo de uma forma maravilhosa, sobrenatural em cada casa, em cada família. Em nome de Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que é devida ao Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, dizendo amém. Amém, meu amado, amém, minha amada. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Tchau, querido.